Bom dia, pessoal! Hoje é dia de live com convidada e hoje eu vou receber a Cacá Bicalho, que é uma artista do papel. Ela faz recortes com a tesoura, enfim, trabalha com silhuetas. E se você chegou aqui no meu perfil pela Cacá, eu vou me apresentar. Eu sou a Sara, trabalho também com papel, só que com escultura de papel machê e de papietagem. E eu tenho uma série de lives com artistas que trabalham com papel e eu gosto de trazer essas pessoas aqui para contar um pouquinho sobre a história delas, trajetórias e tudo mais. Tendo o papel como protagonista nesse material. E a Cacá já tá por aqui. Bom dia, Cacá. Pietro, Maria Lima. Cacá, eu vou já te chamar. Eu vou mandar só um recadinho no meu grupo do WhatsApp de transmissão, falando que eu tô ao vivo, para as pessoas entrarem. Instagram. Será que deu certo o convite? Bom dia, Silvia. Não costumo fazer live esse horário de manhã. Vamos ver como é que vai ser, se a galera vai comparecer. Ritmo papel. Cacá, o convite foi, deu certo. Qualquer coisa você me pede aqui o convite para eu aceitar. Olha, gente. Ah, tá. Chama de novo. Acho que agora foi. Bom, faz tempo que eu fiz o convite para Cacá e aí agora deu certo a gente conversar. Estou bem animada com essa conversa porque ela tem um trabalho bem único assim e eu não tenho conhecimento de outros artistas que fazem da forma com que ela faz. Então, ela vai falar um pouquinho das referências dela, então até dá para saber é, como se deu, né? Porque ela trabalha com o que ela trabalha hoje. Será que deu certo, Cacá? Bom, vamos esperar. E se vocês tiverem também perguntas, lá para o final a gente vai responder vocês. Cê- Apareceu aqui para mim, Cacá, que não deu. Será que você consegue me enviar o pedido para solicitar para participar da live? Tenta por essa ferramenta aí. Bom dia, Pam, Pam, Casa das Artes. Ah, a galera tá chegando. Estamos aqui aguardando a Cacá. Eu enviei convite, não funcionou. Agora acho que eu vou esperar ela solicitar a participação aqui. Gente, esse é um novo horário de live. Então, vamos ver se vai ser legal nesse horário do que se é melhor agora ou à noite. Primeira vez que eu faço assim de manhã, eu acho. Com convidado, acho que sim. Vamos aguardar.
Eu tenho aqui um textinho sobre o trabalho dela que eu peguei no site. Depois, se vocês quiserem visitar o site da Cacá, já vou falar aqui, cacabicalho.com.br. Lá tem um panorama, né, de como é o trabalho dela e tudo mais. É um site bem completo, bem legal de ver, com fotos, vídeos, enfim. E a gente sabe que trabalhar com papel é uma coisa muito delicada. E é tão bonito de se ver, né, quando você vê uma obra completa ali, é, no fim. Mas a gente sabe que os processos nem sempre são tão fáceis. E eu tenho muita curiosidade, na verdade, o motivo também de convidá-la é pelo trabalho incrível que ela tem, mas também por saber o processo, né? Será que existem muitos erros no processo? Bom dia! Tá doido? Nossa Bom senhora! dia! Tava acontecendo, agora aconteceu. Bom E dia! aí, Cacá, tudo bem? Tô joia, Sara. E você? Também. Tá dando eco na minha voz. Ai, ai, ai. Aqui pra mim tá tudo Eu ok. acho. Não sei se é só pra mim. Pra mim, tô te escutando super bem. Ah, então tá. Se for só pra mim, não tem problema não. Olha, temos presença lá do Japão. Hello, Correio. Japão? É, meu super amigo. Olha só que legal. Galera toda, que legal. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite. A gente custou, né? Foi quase como entrar nessa live hoje, assim, demorou, mas aconteceu. Mas deu certo. Deu certo. Se apresenta aí para quem não te conhece, que as pessoas que estão acompanhando meu ateliê que não te conhecem. Muito bem. Então, eu sou a Cacá Bicalho, sou artista plástica, sou de Belo Horizonte. Trabalho com papel há um tempo já, com miniaturas de papel recortadas com a tesoura. E, bom, atualmente eu dedico minha vida a isso, né? Descobrir novas formas de interpretar o que eu quero dizer, o que eu sinto, com minimalismo, com simplicidade. Hoje eu tô toda vestida de roça, olha, que agora eu tô morando na roça. Então, eu saí de Belo Horizonte, agora a gente tá morando aqui na Serra do Cipó, que é 90 quilômetros de BH, né? Relativamente perto. Mas é uma outra história, assim, de vida, outra coisa. Você vê pela internet. Tô brincando. Mas é uma delícia também. E tem dado outra roupagem, outra perspectiva, assim, pro meu trabalho, sabe? Essa sou eu. Essa mudança de Dois ambiente. filhos casados. Oi? 2 filhos casados, 34 anos. E mais um monte A de bio completa. É, a vida completa. Currículo. E como é que foi pra você essa mudança de ambiente? É uma coisa que você queria, desejava? Sim, muito, assim. Era um sonho já de muito tempo, porque eu acho as pessoas muito aceleradas hoje em dia, né? Eu sempre, na verdade, não é uma coisa de hoje que eu penso que hoje somos acelerados, né? Me incluindo. Desde nova, assim, eu já tinha algumas questões com o mundo, com o jeito que o mundo funciona. E de vez em quando eu dava, assim, os meus rompantes com minha mãe, assim, de choro. Mãe, mas por que o mundo é assim? Por que existe isso aqui? Então, assim, eu sempre fui um pouco crítica e com essa realidade de que a gente não pode transformar o mundo de forma imensa, né? Ao dizer de forma grande, assim. Eu tinha muitas dessas questões com o mundo e com a parte urbana, principalmente. Isso foi me incomodando muito, assim. E aí, depois de ter filhos, isso ficou mais forte, mais latente, assim. Como seria viver perto da natureza? Como que vai ser para eles, né? Ter mais contato com o verde, com o bicho. A gente acabou de quase passar em cima de uma caranguejeira ali com velotrol, assim, enorme. Nossa. Então, assim, são coisas muito presentes no dia a dia que têm feito parte dessa nova vida de uma maneira muito interessante, assim, pô, a gente
chegou no lugar dos bichos, né? A gente chegou onde já havia vida e com tanta urbanização a gente foi esquecendo, né? A gente sai do cimento pro piso do carro e custa ter uma terra para pisar, um chão, uma grama. Então, assim, essa busca desse contato com a natureza já era de um tempo atrás. E tem sido maravilhoso pra gente, pro nosso cachorro, a Judite, que vive solta hoje. Bom, eu tô adorando. Muito mais livre, né? Todos nós. E como é que é a sua rotina assim, de criação? Então, você consegue estabelecer horário? Consigo. Não para criação, não tem como prever um horário para criação, mas prever um horário de trabalho, sim. Então, como nós temos os 2 filhos, eu consegui dividir o meu dia em 2 partes. Então, na parte da manhã, eu fico mais por conta dos meninos, por conta da casa, de café da manhã, compras, ajeitar almoço, lavar roupa, coisas de casa mesmo, passear. Ontem mesmo nós demos um pulo no rio, essas coisas. E aí, depois do almoço, o Caetano, nosso maior, né, nosso mais velho, vai para a escola, que é uma escola muito gostosa aqui, com uma mata atrás, um fundo lindo. E eu entro pro ateliê. E aí aqui no ateliê, cada dia acontece uma coisa, né? Super imprevisível, por mais que eu tente controlar o que acontece, é muito imprevisível. E aí tem vezes que eu estendo até a noite, tem vezes que não tem jeito, mas o meu horário de trabalho mesmo é à tarde. Então eu me divido. Cacá mãe pela manhã, Cacá artista pela tarde. E falando assim sobre a sua trajetória, quantos anos já você trabalha como artista plástica? Bom, eu formei em 2010. E desde então eu tenho trabalhado como artista plástica. Dentre outras coisas, né? Porque não é um caminho tão fácil assim. Então eu dava aula de arte em escola, dei aula de inglês, trabalhei com diversas coisas, eventos, eu fiz de tudo quase, assim. Mas que eu tenho trabalhado exclusivamente com as minuances, eu acredito que tenha uns 4 anos, uns 3 anos. É recente até. Super recente, super. Porque também eu não, é difícil de você apostar nisso, né? É muito subjetivo, muito incerto. Então, assim, no nosso país, Brasil, não é uma coisa de se apostar assim de primeira. Ah, beleza, vou sair de todos os meus outros empregos, né? Das minhas outras fontes de renda e vou ficar só no ateliê, ainda mais tendo 2 filhos e tudo mais. Então, assim, foi com super apoio do Fred, foi perante uma organização aqui de como fazer o dia a dia acontecer, né? E remanejo de planos e contas e tudo mais. E aí, desde 2020, não, 2021, mais ou menos, 2020, que eu comecei a mergulhar no ateliê, assim, foi ótimo. Foi no momento certo, porque antes eu dava aula de arte e hoje não caberia os planejamentos de uma escola, né, dentro da minha rotina. Então foi no momento certo, assim, para não fazer nada mal feito, né? Então, assim, os minuances eles vieram com força em 2020, porque você já trabalhava com recorte antes. As suas experimentações. Sim, eu fiz uma grande exposição, acho que a minha primeira individual foi em 2017. Foi linda na Aliança Francesa, em Belo Horizonte, tiveram vários outros desdobramentos em outras exposições. Mas em 2010 mesmo, eu fiz uma exposição numa galeria famosa no Rio de Janeiro, que foi a Ana Maria Niemeyer. Tive uma série de trabalhos vendidos para o MAN do Rio. Então, assim, tiveram vários momentos ápice, assim. 2018, no Museu Casa Kubitschek, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, tiveram alguns momentos muito bacanas, mas eu sempre tinha ali uma outra fonte de renda para me dar essa paz para eu poder criar. E aí foi em 2020 que eu falei, quer saber? Vambora! Aí Eu tenho raiz, assim. Sim. E, Jo, uma pergunta bem curiosa.
Esses locais que você teve exposições foram sempre com recortes ou outras técnicas, outros suportes? Sempre com Linguagem? sempre com os recortes. Eu vim, na verdade, do desenho realista, inclusive, quando eu entrei para a faculdade, eu trabalhava, quer dizer, eu estudava o desenho realista. Mas, dentro deles, depois, quando eu fui fazer minha própria pesquisa sobre o que eram os recortes, né, que depois na faculdade eu mostrei um professor e a gente foi pesquisar por que de fazer esses recortes, essas silhuetas desse tamanho, eu fui consultar os meus cadernos antigos de desenho, esses cadernos de artista, onde a gente anota tudo, e dentro deles haviam vários desenhos faltando partes, né? Às vezes uma moça com a mão no rosto assim, e essa mão era simplesmente uma mão que faltava ali, uma silhueta. Então, todo preenchimento de pele aqui no rosto da moça e nessa mão uma silhueta ali. Em outro desenho a mesma coisa, às vezes eu registrava um amigo assistindo aula e o desenho era só uma linha, fazendo a silhueta. Então, assim, eu já vinha sem perceber fazendo essa simplificação do desenho, que também já acontecia nos recortes, né? Eu recortava em sala de aula, desde a escola, quando eu era pequena, na faculdade também. Então, assim, a trajetória foi longa, né? Assim, eu fui depois descobrir que ela já acontecia bem antes de eu perceber. É engraçado que é bem intuitivo, né? As coisas começam sem a gente perceber. E elas já estão acontecendo. É tudo, assim. Eu acho que tudo na vida, né? A trajetória de um artista, ela só é explicada depois mesmo. Assim, eu já cansei de tentar compreender 100% o que eu faço, o que eu falo, o que eu escrevo, assim. Eu acho que ainda está um pouco fora de tempo de compreender, né? Eu ainda sou uma artista muito nova, ainda em processo embrionário, né? Se a gente for perceber outros artistas que já fizeram história. Então, assim, eu compreendo esse meu momento de ainda muita pesquisa, muito teste, muito desdobramento ainda, trabalho ainda por crescer muito. Então, na faculdade foi um primeiro momento de tentar compreender quem sou eu ali no mundo e agora tentar desenvolver esse quem sou eu, quem são as minhas nuances e ver onde elas me levam. Na verdade, elas continuam me levando, né? Eu só tô seguindo o que acontece. E o seu trabalho é bem único, Cacá. Assim. Eu não lembro onde eu conheci o seu trabalho, na verdade. Eu só sei que eu comecei a acompanhar. E pela delicadeza me chama muita atenção. Não só do recorte, mas a história que você conta com os recortes. Então isso também é intencional para você? Então, Nos trabalhos, assim, sempre contar uma história. A princípio, não. A princípio, bom, tudo eu acredito que é história, né? Tudo que passa pela mente, pelo trabalho de um artista é um pouco história, porque faz parte de quem somos e o que a gente registra ali, né? O que a gente põe para fora faz parte da nossa própria história. Então, sendo essa história figurativa, abstrata ou em qualquer formato que ela venha a aparecer, tudo, tudo cabe dizer que é história, assim. Então, eu acredito que as minuanças, elas surgiram da minha vontade de registrar as coisas rapidamente. Não sei se isso foi pensado antes, mas né, eu compreendi assim depois. E as primeiras que eu fiz, elas foram muito por diversão. Então eu cortava, dava para um amigo, cortava um professor, dava para ele, cortava uma palavra, dava para alguém. Era muito assim sobre o contexto que eu estava envolvida, sobre o que estava acontecendo comigo naquele momento, o que me chamou atenção ali no dia a dia. Então, assim, era uma forma de eternizar alguma coisa que eu vi, que eu li, que aconteceu. Uma forma de eternizar uma história. E aí, eu era super avessa às redes sociais. Nó, super. E eu achava assim, ainda acho um pouco, que isso consome a gente de uma forma muito difícil de controlar, né? Eu tenho para mim aqui assim, um propósito de vida que é controlar muito as telas para minha vida, né? Que a vida real seja maior. E aí,
nesse intuito de tentar usar um pouco as redes sociais, né, a partir da pandemia, eu falei, já que eu tô presa em casa, vamos ver como que isso acontece. Quando eu comecei a usar o Instagram, por exemplo, eu não sabia nada, assim, eu tentava fazer, assim, os stories como se fosse um paint, quando a gente desenhava antigamente no paintbrush. Ah, então vou brincar aqui de fazer um assim. Não sei se você já reparou que eu sempre faço um coraçãozinho vermelho. Então, assim, eu tenho pra mim que eu preciso de me divertir estando aqui, né? Já que é pra eu encarar essa rede social e tudo mais, eu trouxe esses dois grandes motivos, assim. Eu preciso me divertir, né? Então eu só sigo gente que faz bem pra mim, que traz uma coisa legal, me acrescenta. E também quero trazer coisas boas, que a gente já é inundado numa perspectiva muito misturada aqui, né? Temos várias formas de se expressar, é um mundo muito livre esse mundo digital. Então eu entrei com essas duas premissas, assim, ó, vou me divertir, né? Vou escrever quando eu estiver bem, quando eu estiver tranquila. Então não entro aqui quando eu tô triste, quando eu tô mal, deixa melhorar. E outra coisa que é fazer uma diferença pro bem, né? Já existe um bombardeio de informação, então vamos ser reflexo de coisa boa. E aí quando eu comecei a escrever sobre os trabalhos que eu fazia, eles naturalmente surgiram como história, porque as primeiras obras que eu comecei a fazer para mostrar, fazer e mostrar, elas eram histórias, né? Eram encomendas, eram pedidos de outras pessoas. Então, elas naturalmente tinham uma história que eu contava ali da forma mais simples, mais respeitosa, para também não expor demais a pessoa que fez a, o pedido, o trabalho, né? E aí depois, quando eu senti de mostrar também obras que eu criava por mim mesma e os meus devaneios que eu chamo, também eu conto com o que sai de dentro de mim, né? Que vem como uma história também do que eu percebi, do que eu quis mostrar, às vezes do que eu de vários testes que aconteceram até o trabalho dar certo, né? Então assim, eu tento reduzir o número de informações para não ser muita coisa, entender, né? Eu tenho curiosidade de conhecer o processo, porque você não desenha no papel, você já vai direto para a tesoura. Boa. E aí, acho que com o tempo você vai tendo mais segurança, né, fazer. Mas como é que é? Então, O papel rasga, tem um papel específico para você fazer que você já se habituou. Então, quando eu comecei, eu não fazia ideia de nada disso. Eu comecei com essa tesoura aqui, continuo com ela até hoje, que é uma tesoura. Eu acredito que ela já foi amolada antes de eu pegar ela lá em casa, mas ela tá com alguns dentes, assim. Mas ela é tão boa, assim, acho que ela foi amolada dos dois lados, então ela dá um corte fino, que eu não tenho nem coragem de amolar. Eu já tentei amolar outras para fazer um teste, ainda não rolou de ser igual sapato velho, que a gente acostumou, é essa tesoura aqui. E os papéis que eu usava antes, que eu usava o papel que eu tinha disponível, era o papel de escola, como aquele canson branco, as beiradinhas em volta da margem, assim, que a professora dava. Sobrava, beleza, vou usar isso. E depois, quando começaram a chegar uns convites de festa, eu usava esses envelopes. Lembra dos envelopes pretinhos de convite de formatura, fininhos? E depois eu fui descobrir que esse papel, na verdade, é o Color Plus 80 gramas. Que é basicamente o papel canson preto. É a mesma gramatura, assim, não é um papel diferentão. E ele é ótimo, assim, porque ele não chega a ser tão frágil como um vegetal, como aqueles papéis de seda. E nem tão grosso como um papel cartão, como um craft. Então a textura dele é de um papel que todo mundo já tocou, que é aquele branco canson, padrão. E aí, o que acontece é que antes os recortes eram um pouco maiores, eles tinham menos detalhes. E realmente a segurança que eu tenho hoje para cortar ela é muito maior, eu fico mais confortável, invento muito mais coisa na hora, né? E falo isso até para quem faz uma encomenda, olha, então, a ideia do trabalho é essa, mas pode ser que na hora de fazer ela mude um pouco, assim, dependendo do que estiver acontecendo e tal. Então, essa fluidez acontece hoje, eu tenho mais firmeza de decidir o que vai, o que não vai, o que entra, o que não entra no trabalho.
Acontece por aí, assim, mas eu erro muito. Acho que ontem mesmo eu mostrei aqui algumas meninas que eu fiz, ó, não sei se dá pra ver aqui algumas. Vendo? Dá sim. Essas aqui foram. Gente, é muito difícil. São meninas, deixa eu pôr num preto aqui, ó. Tá vendo? Aí de repente eu paro, porque não era essa curva que eu queria do cabelo, ou do braço, ou da perna. Então, assim, aí eu vou fazendo. Como não tem borracha, eu vou fazendo, vou fazendo, até eu achar que aquela figura é a que eu precisava, que eu gostaria. Então, assim, existe uma firmeza na mão, mas como é completamente manual e sem rascunho, às vezes eu faço um desenho num papel antes só para eu ter uma ideia da posição que eu quero e depois eu vou direto no papel preto. Ah, é uma delícia. Eu amo. Amo esse processo. Nossa, mas é muito legal ouvir você falar, porque a gente vê a obra pronta ali, né, na foto, no feed. Mas por trás, a gente não sabe como é. Não, tem muita coisa envolvida, principalmente quando eu quero colocar cores, né? Eu cismei de usar tinta uma época, então lidar com a tinta pingando, ou com o papel que eu quero que ele tenha aspecto de tinta, ou com sombra. Quando eu quero, sei lá, às vezes eu coloco um recorte entre dois vidros, né? Prendo ele lá, um passarinho, sei lá, entre dois vidros. E aí ele vai dar a sombra no fundo do quadro ainda. Então todas essas ideias, experimentações, elas são demoradas, né? É o processo de ter a ideia, depois pedir o moldureiro para fazer, chegar aqui tudo desmontado, a caixa da moldura toda desmontada, porque eu preciso dos vidros soltos, né? E eles cortam bastante, já cortei várias vezes, para depois eu fazer os recortes que são, né? Chega essa cobrança toda minha mesma, da perfeição, ou de, né? Aproximar do que eu quero realmente, para depois os testes de sombra, de cores. É um processão, assim, de meses para uma obra. Então é bem complexo. Bom, eu acho. Olha só, perguntaram assim, o que você faz com os erros ou as figuras que não te agradam? Então, olha, tem várias caixinhas aqui, ó, várias, com muitos recortes, muitos, que são esses erros, né? Ao invés de eu jogar fora, aí, ó, muitos. E aí, ao invés de eu jogar fora, deixa eu ver se eu consigo virar eles na minha mão pra vocês terem ideia do tanto. Ó. Tá vendo? Nossa, é muito. É muita coisa. Então, e assim, são coisas miúdas, né? Eu acabei de virar eles aqui no papel, tem milhões de gotas de chuva e flores. Eu vou guardando pra quem sabe um dia, né? Eu guardo como eu guardo meus rascunhos, como eu guardei meus desenhos. Guardo como processo de registro de estudo mesmo, de onde eu caminhei, né? Por onde eu passei até chegar onde estou aqui. Por aí. Eu guardo. Você tem uma obra pronta para mostrar pra gente? Tenho. Deixa eu ver. Tenho. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo abrir. Esse aqui eu fiz esses dias. Que é aquele que eu tava falando dos dois vidros. Aqui, ó. Por exemplo. Esse aqui é pequenininho, ó. 13 por 13. E aí, tá vendo que tá difícil de ver? Porque eu fiz ele sem fundo. Então, se eu colocar minha mão aqui, aí vocês conseguem ver que existe uma pessoa. Tá dando pra ver? Uma postura. É uma postura de yoga? De yoga, isso. E aí, a ideia, assim, na verdade, desse trabalho é que ele possa ocupar o ambiente que ele quiser, né? Então, quando eu fui tirar foto, eu coloquei ele no verde, que é o meu ambiente aqui verde, né? Inseri essa figura na natureza onde eu estou. Mas aí a pessoa pode colocar onde ela quiser, ó. Tá vendo? Tá bem pequenininho. Bem pequeno. Tomara que ela não caia. Tá tudo embalado. Travou um pouco. Tem 1000 coisas aqui atrás embaladas, fechadas. Tem até um spoiler. Prontas para irem para a casa das pessoas. Rosa,
que vai ser um novo trabalho. Assim, não sei o que vai acontecer dentro dele, mas tá ali. Moldura E já Cacá, você chegou. vem pra fora do Brasil também? Se eu vendo pra fora do Brasil, vendo. Acabei de achar um sangue aqui, não sei o que aconteceu. Eu vendo pra fora do Brasil. Não, sei lá o que houve aqui. Pareceu. Eu falo que eu machuco nessas molduras, nem é com a tesoura, é com essas molduras. Então, eu vendo. Eu tenho vendido pra fora, o que tem me deixado muito feliz, porque eu não sei como essas pessoas me encontraram, né? Assim, quem que foi chegando em quem. Às vezes é brasileiro, às vezes não é. E eu tenho achado o Todas máximo. pelo Instagram? Não. Normalmente pelo Instagram. Que legal. Como que você soube, né? Às vezes pela pesquisa das hashtags, ou quando eu apareço no Rios, que é também uma coisa muito aleatória, né? Como é que chama? Dos números? Nesse Instagram. Do Instagram, como é que chama os números do Instagram? Dos algoritmos. Algoritmo? A gente não sabe quando aparece, quando não aparece. Pois é, em algum momento eu apareci e apareci para alguém de fora do Brasil. Eu achei o máximo, assim, as coisas têm se desdobrado. Assim, meu sonho é para fora com as minuances. E de onde vem esse nome assim? Minuances. Bom, quem acompanha já sabe, mas pelo nome dá para você entender, assim, são mini nuances. Esse nome eu criei na faculdade, quando eu precisava de desenvolver a minha pesquisa de TCC, de conclusão de curso. Então eu precisei de um título para minha pesquisa. Eu falei, quer saber? Também preciso de um título para o que eu faço, porque o meu trabalho é muito sem referência, assim. Não é uma pintura, ele não é um desenho, ele não é uma escultura, mas pode ser também, né? Então, assim, eu falei que ao invés de criar um título que talvez seja mais compreensível, vou criar um título que eu criei assim como o trabalho, né? Então, no meu texto, eu falava muito sobre essas nuances que eu percebia do dia, das pessoas, do ritmo, do tempo, do espaço. E aí, como a dimensão do trabalho é muito pequena, eu criei as mini nuances. Mini nuances. E assim ficou. Nossa, que legal. Isso vem lá de trás. Vem lá de trás. Tem mais de 10 anos que eu falo das minuances, que eu faço as minuances, né? Eu ia te perguntar mesmo quais eram as suas referências, assim. Oi? Eu vou te perguntar, né, sobre as suas referências. Então, Você conheceu alguém que trabalhava com recorte ou não? Ou foi uma coisa muito sua mesmo? Foi uma coisa muito minha. E como tudo tem os dois lados, né? Nossa, Cacá, que legal, pioneira num tipo de arte e tal. Muito legal, incrível. E eu sou muito feliz por fazer uma coisa muito original, muito diferente. E que vem também com as suas dificuldades. Porque você não tem para quem perguntar, você não tem outro trabalho para você consultar e ver como que foi a solução que aquela pessoa deu, sabe? Então, assim, na faculdade, quando eu estava estudando, por exemplo, História da Arte, eu me apaixonei por vários artistas, assim como outros alunos, né? Cezanne, com a simplificação das formas, Magritte, com a genialidade, Matisse, que trabalhou com a tesoura, né? Até o fim da vida, deitado na cama com a tesoura e criando suas manchas de tinta, mas que não era mais tinta, era papel. Algumas mulheres muito fodas, tipo a Cara Walker, que é americana, que conta a história do povo negro, né, em silhuetas. Nossa, brasileira, Regina Silveira, que agiganta silhuetas pretas, em tamanho de prédio, às vezes. Então, assim, teve toda essa galera que me impressionou. Beleza, mas quem que cortava papel desse tamanho? Nenhum deles. Aí eu comecei a consultar outras pessoas, outros artistas, perguntar para professores meio de faculdade, mas aqui, quem que faz? Quem que corta com tesoura? E nenhuma resposta, assim. Teve um japonês, Yuken Teruya, que ele fazia um trabalho de recorte que era com estilete, mas que me deu uma luz, assim, de como expor o meu trabalho. Porque ele pegava rolinhos de papel higiênico, recortava ali uma árvore,
e abria ela assim pra fora do rolinho, né? Ele não destacava ela toda, deixava a base do tronco lá. Começava a cortar ela e tal, e abria. E aí, percebendo o trabalho dele, eu falei, então tá, então às vezes eu não preciso colar no papel, chapar o recorte, né? Então eu comecei a pensar nele de forma tridimensional. Aí apareceu a sombra sem querer, né? Durante o processo de execução, apareceu a sombra. Eu, nossa, apareceu uma sombra aqui, meu Deus. Então vamos bolar uma caixa para colocar isso. Aí surgiu a ideia das caixas, que antes eram de vidro. Já foram até de acetato, uma coisa horrorosa, azulada. Até eu tentar simplificar e tirar o máximo de informações possível do suporte e chegar nas caixas de acrílico, que são bem branquinhas, limpinhas, né? Tem o mínimo de informação possível. Teve também um cara que eu gostei muito, foi o Slinkachu. Já ouviu falar dele? Não. Ele é um cara de Londres. Slinkachu, na verdade, é um nome artístico. E ele faz umas esculturinhas muito pequenininhas, assim. Ele coloca, às vezes, um menino em cima de um casco do caracol. E coloca o caracol lá no meio de Londres e tira uma foto. E deixa o trabalho lá, Deus dará, o que acontecer, aconteceu. Então ele, na verdade, é um fotógrafo que trabalha com essa questão do tamanho para falar também sobre esse mundo urbano, né? Que come tudo né? E não vê as coisas e tal, dessa aceleração. Então esse artista também me deu uma luz, assim, porque era muito o meu tipo de discurso que eu tinha dentro de mim para falar. Sim. Agora, alguém que fizesse especificamente o que eu faço, nunca encontrei. Não. Até que... Aí assim, aí eu fui desenvolvendo. Fiz a caixa de acrílico, aí depois eu quis partir para moldura, porque moldura é uma coisa um pouco mais acessível, um pouco mais fácil da gente colocar nos ambientes, de enviar, Sim. né, e tal. Mais forte também para fazer. E tem jeito de eu ampliar mais, né? A caixa é um pouco limitada, o acrílico e tal, mas a moldura tem jeito de eu ampliar mais. Então eu comecei, assim, mais sem referência, até que em 2021 ou 22, ano passado, acho que foi ano passado, alguém me enviou o perfil do Correio, que é esse meu amigo japonês que tava aí. É alguém que faz o que você faz. Aí eu, onde? Quem? Aí eu entrei no perfil do Correio e vi que ele também cortava com a tesoura a mão livre. Muito pequenos. Eu, nossa, não acredito. Assim, fiquei encantadíssima, entrei em contato com ele na hora, já mandei um presente pra ele lá no Japão e tal, e nós marcamos uma live que foi feita em março. Acho que foi no ano passado mesmo. Eu acho que eu vi essa live. Foi sensacional. Foi uma confusão a live, porque eu falando inglês com ele, depois a gente tinha que traduzir eu em português e ele em japonês. Mas foi muito legal, porque nós dois pudemos cortar junto e pra mim foi uma experiência única. Eu falei, gente, eu nunca tive com quem compartilhar. Nas nossas conversas, assim, eu falava, nossa, Correia, que bom te encontrar, cara, porque... Como você faz isso? Como você faz aquilo? Como você... Sabe? Assim, nossa! Eu falei, me pergunta alguma coisa. Ele perguntava. Eu falei, deixa eu te saber qual tesouro que você usa, como é, que papel. Foi demais, assim. E no final das contas, eu percebi que, na verdade, fazemos o mesmo tipo de processo de trabalho, mas não o mesmo trabalho. Nós dois cortamos com a tesoura livremente de uma forma, de um tamanho pequeno. Mas a solução que a gente dá para o trabalho, né, e o que cada um diz com o trabalho é muito diferente. Né? Ele normalmente chapa os recortes entre dois vidros, né, e coloca bem pertinho da parede, parafusado. Ou então coloca em molduras mesmo, tudo bem camadas e camadas de papel. Ele usa muita cor nos recortes mesmo. E eu já venho de um outro processo que é, quanto mais minimalista, mais sou eu acredito. E aí eu já cheguei nas molduras de madeira, tenho expandido às vezes para parede, né? Então o trabalho às vezes é um cara jogando tinta e essa tinta ocupa a parede. Então o resultado dos trabalhos são completamente diferentes. Então ajudou de certa forma a tirar, né, dúvidas e trocar experiências do fazer, do recortar. E foi lindo recortar junto. Nossa, foi muito emocionante. Pra mim, foi muito emocionante fazer, né? Trocar ideia com quem faz também o que eu faço.
Mas, assim, são processos completamente diferentes, são resultados completamente diferentes, né? Estamos em outro lado do planeta também. Não tem nem jeito. E o que eu percebi, assim, conversando com você, que não é só o recorte. É também como é que você vai organizar isso na moldura, na caixa. Então, é uma coisa além É, pro ambiente mesmo. é. Pro... Que é, tipo, pra obra fazer sentido no ambiente também, tipo, ter essa junção. Uhum. Porque como o papel é muito delicado, ele vai precisar sempre de algo, né? Ele Do precisa de uma proteção, suporte, né? assim como a moldura, a caixa. Sim. Se é só para uma exposição, ele até pode vir aberto. Já expus diversas vezes as minuances sem nenhuma proteção. E Não seja foi que puxa. mas para venda, para ficar aqui no ateliê, na casa de alguém, ele precisa de uma proteção contra umidade, poeira, não tem jeito, é papel, muito frágil. Então, é, eu fui desenvolvendo o que fazer com aquilo. Só que eu queria que o trabalho crescesse, não o recorte, mas o trabalho. Então, para ele ocupar esse outro espaço, eu tive que me desdobrar e trabalhar com as molduras de outra forma, trabalhar com o preenchimento de cor de outra forma. E para mim, usar cor é um super desafio. Eu acho que elas só precisam aparecer se elas precisam mesmo de aparecer, sabe? Então eu comecei com preto e branco e fiquei muitos anos só no preto e branco. E ainda recorro ao preto e branco muito nos meus trabalhos. E acho que o ponto de cor, ele é assim, é pontual mesmo e tem que fazer super sentido, assim. Precisava daquela cor estar ali para a obra ser a obra. São muitas questões que envolvem, assim. A minha cabeça ferve todos os dias, eu durmo sonhando com o trabalho, acordo, faço uma anotação. Eu queria que meu dia tivesse 40 horas, né, minha tarde pelo menos, para eu ficar aqui no ateliê mais tempo, né? Mas não abro mão também de estar com os meninos, então se é isso que a gente tem, é metade do dia, metade do dia. Tá sendo um processo muito lindo, assim, de desbravar esse desconhecido que é o meu trabalho aqui no ateliê. É muito legal de acompanhar assim, o seu trabalho. Obrigada. De verdade. E assim, você acredita que qual é o maior desafio que você enfrenta assim, para trabalhar com papel? Porque é uma coisa que você falou assim, que lá no início você tinha um pouco de. Tipo, você trabalhava em vários locais, Uhum. e aí você fazia ainda os recortes, mas isso não era o seu principal. E agora ele já é o seu principal. Uhum. Então, Como hoje eu tenho vivido. Tem desafios, sempre vão ter, os desafios vão trocando, né? Hoje, não tem um momento na vida que você fala, beleza, tá tudo 100%, né? O papel, ele tem um limite, certo? Ele não aguenta tudo, ele não chega em todos os lugares que eu quero, então ele tem um limite do material mesmo, que faz parte, né? O suporte também que eu uso, a moldura ou a caixa de acrílico, também tem limites. Então, isso gera alguma forma de limitação na criação, e aí eu tenho que me desdobrar se eu quiser ultrapassar esses limites e criar novas coisas. Mas hoje eu vivo um momento maravilhoso que falta tempo para eu atender todo mundo. Graças a Nossa, Deus. que bom. Então, assim, essa semana eu fechei um trabalho para setembro. Nós estamos em fevereiro. Então, assim, o que antes me dava tranquilidade para criar, né? Que eram os meus outros trabalhos de professora de arte, professora de inglês. Hoje, essas encomendas, esses projetos me dão tranquilidade para fazer as minhas criações, né? Até para escolher, para me dar tempo, às vezes, de criar, ou de ficar offline, ou de, sei lá, viajar nas minhas coisas aqui por uma semana, sabe? Em coisas só minhas. Então, essa parte, assim, dos projetos, das coisas que vão acontecer, tão ótimas, assim. O limite que eu acho é do papel e
do acesso às coisas. Agora que eu vim pro interior, dá uma diferença, né? Então eu não tenho uma loja de papel aqui pertinho. A moldura eu tenho que ir em Belo Horizonte para buscar, né? Tudo tem seu preço, tudo tem seus prós e contras, né? Então, esse momento que tem acontecido, assim, mas se abrir a janela e ter esse verde aqui na frente, vale a pena demais. Maravilhoso. Nossa, assim, gente, respirar outro tipo de vida. Quanto tempo você tá aí? 6 meses só. Só 6 meses. 6? Nós viemos no meio do ano. Tá bem recente. Bem recente, tudo recente, né? Novas pessoas, novos lugares, estrada de terra, gambá, tudo novo. E Cacá, pra gente finalizar assim, você sempre soube desde criança que você trabalharia com arte? Que era uma criança criativa com certeza. Olha, eu sempre fui. E como é que foi pra você desenvolver isso? Assim? Ter essa segurança, né? Falar, não, vou fazer assim, a faculdade de arte. Como é que era a família, o apoio nesse sentido? Na minha família não tem nenhum artista. Então, o apoio ele não veio de cara, não, sabe? Minha grande fã hoje, que me incentivou, fez minha inscrição na faculdade de arte, minha mãe, por um longo tempo falou para eu fazer concurso público, sabe? Que é compreensível, né? O nosso país ele não oferece uma condição confortável e segura para os artistas plásticos ou qualquer outro tipo de artista, né? Então, eu compreendo hoje a preocupação, a sugestão, né? Os olhares. Beleza, você está estudando arte, mas você vai trabalhar com o quê? Você vai dar aula, né? Tipo assim, ser professor é mais seguro do que ser artista. Então, tudo isso permeou aqui o meu ser, né? O meu interior. Mesma coisa, assim. Então, outra família falando, não, mas você vai ser professora. Então, No final de semana, você faz o que você quer fazer. Pois é, sabe? Então, assim, você faça isso como lazer. Só que eu sempre fui muito envolvida com as artes de forma geral. Sempre fiz tudo, assim, fiz os enfeites de tudo, fiz os convites de tudo. Punha crachá em todo mundo, sabe? Fazia o nome, carinha e punha crachá nas portas, numerava e punha desenho e sempre fiz muito, as capas do caderno, bilhetinhos, brincos, olha, os brincos eu fiz quando eu era adolescente. Costurava, pegava as mochilas e fazia todos os detalhinhos de costura da mochila e fazia calça de retalho, tudo. Fazia tererê eu mesma, trança, sei lá. Eu só não era de maquiagem. Tudo com as mãos, assim. Aí, isso, assim, se eu não trabalhasse com isso, eu tinha que fazer isso todos os dias em algum momento. Porque até hoje eu faço as decorações dos aniversários dos meninos, teatro de sombras, né? Que não é coisa que eu vendo, mas que eu preciso de fazer. E faço. Porque é aquele negócio da história. Eu preciso de contar essa história, eu preciso de fazer pra mim, pra minha família, pros meus, sabe? Então, desde sempre, eu fui artista de alguma forma. E já pintei tênis, pintei camisa, parede. Muitas coisas, assim. Vai lembrando, né, as coisas que a gente fez de adolescente. E só que quando chegou a época de faculdade, escolher um curso mesmo, no meu terceiro ano eu tava escolhendo biológicas, porque eram as matérias mais interessantes, é o que eu mais gostava, que dava mais jeito de desenhar no caderno, né? Biologia, todos os bichos e tudo mais. Então, nossa, acho que eu quero ser veterinária, bióloga, sei lá. Comecei a fazer biologia para tentar o vestibular. E aí, eu viajei para os Estados Unidos, eu fiz meu primeiro intercâmbio com 17 anos, então saí da escola aqui do Brasil, fui lá para os Estados Unidos, para um intercâmbio completamente furado, que deu tudo errado, uma confusão danada. E quando eu voltei, estava na época de escolher o que eu ia fazer para o vestibular. E aí eu precisava ter feito a inscrição antes de eu voltar para o Brasil. Eu falei, mãe, faz uma inscrição aí em alguma faculdade. De quê? Eu falei, não sei, de arte. Foi assim. Porque talvez nesse meu intercâmbio, eu já não lembro direito, mas talvez nesse meu intercâmbio eu tenha desenhado muito. Tido contato no maior meio do com a caos, arte. da confusão, né? E aí,
quando eu voltei, ela tinha me inscrito no curso que eu fiz, que foi Artes Plásticas na Escola Guinhar, em Belo Horizonte. Que foi maravilhoso, maravilhoso. Ainda vou voltar a estudar, tenho muita vontade de voltar a fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, qualquer que seja a volta, o retorno para a escola, assim, para estar em contato com esse meio, sabe? A gente dentro do ateliê é um pouco sozinho, apesar desse contato virtual com o que está acontecendo, né? Eu queria ter um pouco mais desse processo de ateliê compartilhado, de contato com outros artistas, para trocar mesmo. E aí... Eu também sinto falta. Oi? Eu também sinto falta Pois é. do contato mais direto. A gente é muito solitário. Assim, apesar de que a gente precisa dessa quietude. Eu não sei se eu saberia lidar com o ateliê compartilhado, cada um ouvindo sua música e aquela conversaiada, né, enquanto eu tô criando. Tem que ter uns pontos de encontros, mas não é tão frequente também. Mas o ambiente da Universidade de Arte, ele é pura experimentação, né? Assim, todo mundo se jogando desconhecido, é uma desconstrução completa de tudo que a gente aprendeu até crescer, né? Do que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é, cores, posturas. Tudo foi construído de uma forma muito quadradona pra gente, né? E, assim, a faculdade de arte é uma experiência muito única para todos, né? Eu acho que o artista ele já tem um pezinho ali querendo encostar, conversar com alguém que quer abrir o diálogo mais diferente, mas a faculdade, ela parece que te vira de cabeça para baixo, te chacoalha e joga tudo você vai fora e deixa você vazio de novo pra você inventar o que você vai pôr lá dentro. É bom demais. E aí foi quando eu mergulhei mesmo, né? Quando eu entrei na faculdade foi que eu mergulhei. Eu falei, nossa, então assim, a liberdade total de pensamento, ela existe. E aí eu posso. Aqui sou eu mesmo. E é engraçado, né? Que você entra uma pessoa e sai outra totalmente. Total. Cacá, muito obrigada. Eu já falar o nome é Carolina? Camila. E o Cacá de hoje? Você mesmo? Você intitulou a Senhora Apelido. Uma ideia de adolescente. Eu comecei a ensinar Cacá, porque eu sempre fui Cacá na família, entre os amigos. Aí eu, em vez de escrever C-A-C-A, um dia eu escrevi K, outro K. K. Pronto. Ficou, parece que... Se alguém quiser mandar perguntas aí nos comentários pra gente, pra Cacá. Pessoal, aqui bonitinho demais. Estaremos olhando aqui. Obrigada, Iolene. Gracinha. Eu adorei o nosso bate-papo, conhecer mais você e seu trabalho, né? Obrigada, Simone, elogiando meu trabalho. Fico feliz, essa galera toda. Tá com mesmo meu áudio. Pena que o som da música tá muito ruim. Muito legal, muito legal. Olha, dividir um pouquinho do que a gente faz é muito interessante. Eu adoro, eu sempre falo com o pessoal no perfil quem me escreve, gente, fica à vontade de me escrever para perguntar, para lançar alguma pergunta. Eu tenho um super prazer de falar do meu trabalho, falar do que ele move na minha vida e seguimos juntos aí compartilhando coisas boas, né? Que as ruins a gente... Sim, vamos continuar conversando aí, mas as boas a gente precisa espalhar mais para elas mudar essa vibe do mundo um pouco, né? Sim. Aí, pessoal, agradecendo. Amei a live, Sara. Obrigada a todo mundo que esteve conosco aqui ao vivo. E eu vou deixar gravada. Obrigada, viu, Cacá? Obrigada a você. Vem cá pra roça. Eu falei lá no início para as pessoas visitarem seu site, porque o seu site está muito lindo. Foi outro rolê de fazer o site, né? É muita coisa envolvida. É uma pessoa para desenvolver o site, né? Depois que eu tenho as ideias das coisas, quem vai colocar isso online? Né? Uma pessoa especialíssima, Paula Dante, fez o vídeo. Então, nossa, tem muita coisa linda lá no site. É cacabicalho.com. Bem fácil de lembrar.
Isso, Visitem lá. lá. Vou me despedir então, Cacá. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Sara, pelo convite. Você é uma gracinha. Bom um dia. trabalho maravilhoso. Ai, Voa obrigada. grande, voa alto. Viu? Depois vamos trocar trabalho. Estamos juntos. Sim. Um beijo pra você, um beijo Beijão. pra todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tchau.